que estão cá connosco hoje. Queria também agradecer o convite que me foi feito para moderar, enfim, esta conversa e tenho um particular prazer em estar a fazê-lo, porque o professor João Carlos Correia é, como se diria numa página do ESSA, um intelectual de primeira água. E eu vou, enfim, normalmente nestas circunstâncias disse, e sobretudo no meio académico em que o trabalho do professor João Carlos Correia é muito conhecido, que dispensaria apresentações, mas eu vou evitar esse clichê e gostava de destacar 2 ou 3 observações muito rápidas que têm também um pouco a ver com uma espécie de ficha de leitura, já que temos aqui muitos alunos, que eu próprio faço do trabalho do professor João Carlos Correia, que é alguém que radica originariamente no jornalismo. O professor é professor agregado da Universidade da Beira Interior, da minha outra universidade, e partilhamos o mesmo centro de investigação, que é o LabCom. O professor João Carlos Correia trabalha numa articulação um pouco entre as indústrias culturais, a comunicação política e as teorias da cultura. E isto é algo que se reflete, digamos, de uma forma constante no seu trabalho. Se eu isolasse, digamos, um núcleo específico no trabalho do professor João Carlos Correia, diria que a questão do capitalismo, da democracia, da participação, do jornalismo e dos novos ambientes digitais na relação com a comunicação e a cidadania constituem, de certa forma, o núcleo duro do seu trabalho. E um trabalho que tem uma atualização constante, porque é uma espécie de barómetro dos estados do mundo que ele perspectiva criticamente, dando sempre valor à comunicação, mas sem nunca deixar de prestar atenção às vertentes éticas e, de certo modo, estéticas. O professor João Carlos Correia é, entre muitas outras coisas, com uma extensíssima bibliografia, autor de 6 livros. Por exemplo, destaco um que, inclusivamente, incluo com alguma regularidade nos meus trabalhos e, inclusivamente, nas minhas bibliografias aqui na Universidade, que tem um título que continua a ser muito esclarecedor. É O Admirável Mundo das Notícias. E eu gostava também de terminar esta muito sucinta apresentação dizendo que o professor João Carlos Correia frequenta com a mesma vontade uma bibliografia clássica, textos que são textos que fazem muito parte da paideia, da herança, e depois textos muito recentes com um pendor ensaístico que o ajudam a formular hipóteses que equacionam novos problemas. E hoje, nesta conferência, cujo título é Justiça Mediática, e que o professor já me confidenciou que vai começar por desconstruir um bocado e desmontar este título, eu acredito que nós vamos ter aqui um excelente exemplo disso. E mesmo para terminar esta apresentação, eu, um pouco por acaso, quando estava aqui a tomar 2 ou 3 notas e a revisitar alguns aspectos da produção teórica do professor João Carlos Correia, ocorreu-me um artista que eu gosto imenso e que é mega conhecido, que é o Jeff Wall, um artista contemporâneo canadiano, que tem um trabalho muito à volta de uma ideia que é o tempo suspenso. E, a propósito desse seu trabalho, o Jeff Wall tem uma frase extraordinária que me suscitou uma ligação possível, depois veremos onde é que isto vai desembocar, com o que vamos aqui ouvir já a seguir. E a frase é: a identidade de um presente que se enfrenta na imensa e impensável diferença de um futuro impossível. Será que esta justiça mediática faz parte desse futuro impossível? Veremos como o professor João Carlos Correia nos ajuda a discutir e a pensar esta questão. Olha, tenho a impressão que me estão todos a ouvir bem. Eu vou levantar-me porque vou dirigir-me para aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Observatório Permanente, portanto, pelo facto de me ter convidado para esta conferência tão interessante. Agradecer a todas saudar todas as autoridades académicas presentes, saudar os alunos, os colegas, os professores, saudar muito particularmente os responsáveis do Observatório e muito particularmente também o meu colega, o professor Eduardo Paz Barroso, que fez uma apresentação em que
coisa que não posso dizer que seja muito frequente, me senti algumas vezes refletido. Portanto, às vezes atribuem-me coisas que não são exatamente aquelas que eu faço. Eu creio que portanto, e agradeço isso, há um bom esforço de retrato na apresentação. Bom, temos ali um título, Justiça Mediática, Crime, Desvio, depois para dar alguma sensação e escândalo com letras maiores, tabloides, média de proximidade, redes sociais. Bom, isto porquê? Porque, obviamente, que estamos diante de um tema que, pela sua natureza, é um tema que se faz lembrar. Quando nós agarramos a um polvo e como ele tem muitos tentáculos, nós temos que domesticar o físico do polvo para que aquilo não se agite e torne impossível agarrá-lo. Justiça mediática é um termo absolutamente monumental. Monumental, eventualmente até impreciso, eventualmente, portanto, a necessitar de alguma correção. O objetivo desta comunicação é justamente apontar algumas das dimensões em que se pode manifestar a mediatização da justiça. A justiça hoje é mediatizada, é tudo mediatizado. Nós sabemos imensas coisas, algumas das quais tenho dúvidas se é interessante virmos a saber. Desde que houve uma medium que, portanto, entrevistou em direto a jovem Madeleine McCann e que, portanto, trouxe notícias sobre o que efetivamente se passou naquela noite no Algarve. E isto está a ser publicado por um site noticioso que é proprietário de um conjunto de jornais e de revistas que, enfim, embora tabloides, são jornais e revistas. Vimos insistentemente as algemas que foram postas ao Armando Vara, portanto, quando foi preso. Discutem-se coisas, algumas delas irrelevantes, outras nem tanto, ocultam-se outras e é difícil dizer que não há uma relação entre os média e a justiça. No entanto, falar de justiça mediática parece-me pouco exato. Trata-se mais de ver como é que a mediatização da justiça se manifesta. Todos nós sabemos que o que é a mediatização. A mediatização é a ideia que os média praticamente penetram hoje em todos os domínios da vida social e têm impactos nesses mesmos domínios da vida social e fazem com que esses domínios cheguem até nós, transformados por uma lógica que é deles, dos média, reconfigurados, formatados à medida dos média. Ora, esta ideia de mediatização é diferente de dizer que há uma justiça mediática e manifesta-se em diversos aspectos. É disso que eu irei também falar. E, nomeadamente, relacionar a justiça com o atual ecossistema mediático. Um ecossistema mediático que tem algumas coisas que, como podem ver, algumas não são nada simpáticas. A erupção das redes sociais, sobre elas iremos falar, a tabloidização do crime, isto é, o sensacionalismo justicialista, ou se quiserem, o justicialismo mediático, da violência e da investigação criminal, as fake news, o julgamento popular, o populismo justicialista, acompanham todo este fenómeno de mediatização. Quando eu falo de populismo justicialista, falo um pouco daquela situação em que nós nos encontramos hoje um pouco quando falamos de populismo. Dá a impressão que há cada vez mais protagonistas que ocupam o espaço através das diferentes formas que têm de se manifestar e criam um discurso
extraordinariamente agressivo e polarizador a propósito de tudo e de nada, nomeadamente a propósito da justiça, nomeadamente a propósito de o que é certo e o que é errado na justiça, acerca do que é condenável e não é condenável num determinado réu. Ou seja, é neste populismo judicialista que muitas vezes aparece com muita facilidade aquilo que eu chamo o julgamento mediático. Logo, apresenta-se uma definição de justiça mediática para efeitos da conferência, apresentam-se algumas situações de manifestação do fenómeno, procede-se à conceptualização de um fenómeno perigoso de que vale a pena falar, as fake news, que não são tão irrelevantes como eventualmente se pode pensar, e procede a alguma exemplificação com alguns casos mediáticos conhecidos. Só uma pequena achega para dar um cheirinho sobre a questão das fake news. Ao contrário do que muita gente pensa, diz, afirma com boa intenção e com algum fundamento na perspectiva deles, de que as fake news não são nada de novo e são irrelevantes, eu tenho a ideia que há uma convergência de fatores que fazem com que estejamos perante um novo tipo de notícias falsas que merece ser olhado com especial cuidado, porque pode ter impactos extremamente sérios na nossa vida coletiva. Portanto, isso é algo que vai estar presente como uma das consequências, uma das formas de expressão da mediatização da justiça. Uma pergunta: será que há justiça mediática? Bom, é complicado. Como o próprio nome indica, a justiça implica uma justiça que se aplica segundo a lógica dos média. Uma justiça mediática é uma justiça que se aplica segundo a lógica dos média. Ora, a lógica da justiça e a lógica dos média podem coincidir eventualmente, mas são diferentes. São diferentes no tempo, são diferentes nas rotinas profissionais, são diferentes nas metodologias, são diferentes nos objetivos. O tempo da justiça é o tempo da produção da prova, da apresentação do contraditório e da deliberação de acordo com o direito. Aqui estou a falar da justiça quando aplicada pelo sistema jurídico, como é evidente. Portanto, é necessário produzir uma prova, é necessário que haja testemunhos, é necessário que haja apresentação de provas e testemunhos e narrativas contraditórias acerca do que se passou e, finalmente, há uma deliberação que serve para aplicar a norma jurídica. Ora, tecnicamente isto é complicado. Eu andei em Direito e, por isso, muito mais, tenho dificuldade em falar de justiça mediática. Tecnicamente, implica prazos, formas de investigar, formas de ponderar a validade da prova e testemunhos. Enfim, implica uma série de questões que são eminentemente técnicas e que têm objetivos muito específicos. Ora, o tempo dos média pode implicar prazos completamente diferentes do tempo da justiça, formas de investigar e de ponderar a apresentação das provas e das testemunhas em função de um ritmo que é um ritmo da organização mediática. Isto é, quando aqueles que aqui estão, que eventualmente forem jornalistas, forem trabalhar para uma organização mediática, para um meio de comunicação social, aquilo a que vão ser incentivados é a serem capazes de apresentar, de acordo com aquilo que já se chamou uma cronomentalidade, uma mentalidade obcecada com o tempo, apresentar resultados num determinado deadline. Um deadline que visa a apresentação de notícias que possam interessar ao público. Obviamente, é um tempo próprio, que é o tempo dos média e que não é o mesmo tempo da justiça, nem pode coincidir com ele. As rotinas profissionais da justiça seguem uma lógica
procedimental complexa. Quem for para a advocacia sabe perfeitamente isso. Há prazos, há fases, há investigação, há instrução, há julgamento e há todo um conjunto de procedimentos administrativos e judiciais e burocráticos e de intervenção num processo qualquer que esteja a decorrer, o julgamento de quem quer que seja, que são específicos do direito. As rotinas dos média têm a ver com o deadline e com a lógica da organização. O objetivo do sistema jurídico é, idealmente, aplicar a justiça. Claro que podíamos entrar aqui numa discussão. É aplicar a norma jurídica, provavelmente. Nem sempre as normas jurídicas são necessariamente justas. Vou deixar de lado essa discussão. Porque nem sempre o direito é justo. Como é óbvio, pode haver uma lei injusta, pode haver uma norma jurídica injusta e, portanto, nesse caso, seria talvez mais preciso dizer que o objetivo do sistema jurídico é aplicar uma norma adequada a um determinado crime e a uma determinada situação concreta e uma pena que corresponde à medida da gravidade da situação avaliada. O objetivo do sistema mediático é decidir o que deve ser publicado. Isto tem uma longa bibliografia por trás. O Nicholas Luhmann escreveu em 1999, antes de falecer, um livro sobre o sistema dos média. E dizia que a sociedade está dividida em sistemas, o sistema jurídico, o sistema económico, o sistema político, o sistema dos mass média. E qual é que é a lógica do sistema dos mass média? É muito simplesmente publicar ou não publicar. É uma lógica binária. Ou publica-se ou não se publica. Todos os sistemas são regidos por decisões binárias, por zeros ou uns, na perspectiva desse teólogo do final do outro século. Portanto, o objetivo deste sistema específico é decidir, não decidir, como ali está, o que deve ser publicado de acordo com determinados valores de notícia que se supõem ser coincidentes com o interesse público. Toda a gente sabe o que são valores de notícia, são os critérios pelos quais se escolhe o que é que vai ser publicado. Portanto, essa é que é o objetivo fundamental do sistema mediático. Pode haver coincidência entre a justiça e a atividade dos média. Pode e às vezes até há. A lógica das democracias da Idade Clássica já implicavam a retórica e a argumentação. E a lógica das democracias modernas exige o princípio da publicidade. Não é por acaso que, durante muitos anos, as pessoas estavam vedadas de aceder, os jornalistas estavam vedados de aceder aos debates parlamentares. Porquê? Porque o direito de publicar as decisões do poder era um direito que o Estado impedia. Porque a realização da ideia de bem comum não implicava a publicitação das decisões do poder. Ora, é uma conquista que se me afigura justa a existência de um princípio de publicidade. A ideia de que, quando alguém publica uma lei, por exemplo, quando o reitor desta instituição publica um regulamento, provavelmente dá a conhecer em algum lugar. Tal como o primeiro-ministro, quando publica um decreto-lei, o faz no Diário da República. Ou melhor, quando o Presidente da República publica uma lei ou um decreto-lei, o faz em Diário da República. Porquê? Porque vocês todos, nós todos, temos o direito de saber que o Estado tomou uma decisão que vai interferir com as nossas vidas. Portanto, o princípio da publicidade, genericamente, é bom para a realização de uma justiça coletiva. Genericamente e, pelo menos, em teoria. A justiça
por outro lado, para ser realizada plenamente, tem que ter uma dimensão pública. Reparem, inclusivamente, as penas podiam ser desproporcionadas ou podiam ser injustas ou aleatórias se não houvesse uma publicidade. Porquê? A partir do momento em que a pena não é conhecida, não é secreta nem é publicada, o juiz tem todo o juízo e todo o sistema jurídico-político tem as mãos livres para poder decidir de forma arbitrária. Isto é, como muito bem lhe apetecer. A dimensão pública nos sistemas contemporâneos, como me parece relativamente lógico, tem que ser intermediada pelos média. É extremamente difícil em sociedades tão complexas como as nossas imaginarmos que que as decisões do poder possam ser conhecidas pelo passo-a-palavra. Alguns historiadores relatam como muitas decisões do poder eram comunicadas na Idade Média, além dos arautos, pelo próprio padre na missa. Porquê? Porque era um momento em que as pessoas se juntavam. Evidentemente que em sociedades complexas, fragmentadas, muito urbanizadas, com uma população muito vasta, é impossível pensar em contextos de proximidade presencial para relatar o que é que o poder decidiu. Portanto, é sempre a dimensão pública nos sistemas contemporâneos é sempre relacionada com a atividade dos média. Isto diz respeito à política, diz respeito à justiça e a uma imensidão de outras áreas sobre as quais poderíamos eventualmente falar. Isto é necessariamente bom, esta mediatização, esta dimensão mediática de praticamente todas as atividades contemporâneas é necessariamente boa. Há uma palavra que toda a gente gosta de falar hoje em dia, que é transparência. Vamos tornar transparentes as decisões. Mas vamos dar a palavra a. Vamos exigir participação das pessoas. Isto é, as pessoas não apenas conhecem, como podem manifestar a sua opinião e até podem agir para modificar uma decisão que tenha sido tomada pelo poder. Tudo isto é uma faca de dois gumes, porque, sendo que há momentos em que é óbvio para todos que a transparência é melhor que a opacidade, há momentos em que o excesso de transparência dá origem àquilo a que alguém já chamou um redemoinho mediático. E, a partir daí, pode ser o vale-tudo, como iremos ver mais à frente. Portanto, é um tema perigosamente genérico. Por outro lado, é um tema sobre o qual é preciso pensar muito e é difícil acrescentar algo de novo, muito estruturado. Porque os processos de mediatização estão a entrar numa fase de inovação tecnológica de tal maneira acelerada e de inovação económica de tal maneira acelerada que tudo o que nós conhecemos para trás não é comparável com aquilo com que nos deparamos desde os anos 90 até hoje. Sendo que não sabemos exatamente o que é que irá acontecer a seguir. Eu tenho alunos de doutoramento que já rasgaram teses a meio, porque estavam a trabalhar em online. E como estavam a trabalhar em online, descobriram que alguns fenómenos... Recordo-me de uma senhora que tinha uma excelente tese de doutoramento já adiantada e que um dia viu uma notícia no jornal em que a ideia em que se baseava... Tudo aquilo em que se baseava a investigação dela acabava de ser implementado pelo Google. Portanto, nós estamos num mundo... Portanto, ela teve não que rasgar a tese, mas para direcionar a tese para uma coisa que já era passado. Já não era uma coisa inovadora que ela ia apresentar. Tudo aquilo que nós temos hoje... Nós hoje pensamos sobre a água. Havia um autor que dizia que escrevemos na água. Porque a água é uma coisa fluida, não é uma coisa sólida
É uma coisa que ainda por cima, quando é a água de um rio, está sempre a circular e, portanto, é muito difícil deixar lá coisas definitivas. Nós hoje, na academia, pensamos e escrevemos sobre a água de um rio que está a fluir permanentemente. Não apenas na comunicação, mas na área da robótica, da informática e de todas as ciências aplicadas, provavelmente. Desde logo, o problema da mediatização, que é tão complicado, como eu já disse, tem 2 pontos de vista possíveis. Para já, há logo este problema a acrescentar. O ponto de vista dos agentes da justiça e o ponto de vista dos agentes mediáticos. Qual é o problema do ponto de vista dos agentes da justiça? Eu aqui cito uma intervenção que foi feita num congresso mesmo de advogados. Escolhi-a propositadamente porque reflete muito a maneira como muitos juristas veem as pessoas de comunicação. Também é importante conhecer essa dimensão. E dizem eles, a justiça tem vindo a confrontar-se com um problema de posicionamento social. E qual é esse problema de posicionamento social? Por um lado, são acusados de serem de formalismo e hermetismo. Ou seja, falam de uma maneira muito formal e não são entendidos por ninguém. Portanto, são elitistas. Metem-se dentro de um sistema que falam uns para os outros. São herméticos. São esotéricos, se quisermos, com S. Mas, ao mesmo tempo, têm uma tentação, que é render-se ao poder dos média, o que é perfeitamente contraditório com essa ideia de se fechar na caixinha. Por um lado, quer estar na caixinha, ou quer estar num pedestal legitimado por um saber que lhe é próprio. Mas, por outro lado, quer se render ao poder dos média na conquista da opinião pública. Ao fazê-lo, arrisca alguns princípios elementares daquilo que é o seu ofício. E então eles propõem-se, é daqui que vem o rebuliço, é preciso clarificar o que é que a gente faz, o que é que nós, juristas, fazemos, perante o rebuliço mediático que caracteriza a sociedade moderna. No tratamento dos mesmos factos, desde logo eles dizem, continuam eles, não temos o mesmo método. Um advogado não tem, por defeito ou por virtude, noção dos elementos que regem a atuação da comunicação social. Isto é uma coisa que eu conheci como jornalista. Vi muitas vezes advogados demonstrarem alguma ingenuidade na maneira de lidar com os média ou, em alternativa, como se diz, uma posição de paternalismo que provocava rejeição da parte dos média. Não sabem lidar com eles. Por outro lado, não controlam a pulsão do imediato. Os média, eu recordo-me perfeitamente, quando era jornalista, tornava-me, por vezes, difícil de suportar, porque a primeira coisa que eu fazia quando chegava a qualquer lado era o que é que há de novo? E o que é que a minha cabeça pensava? O que é que há de novo? Porquê? Porque todas as atividades profissionais, há um sociólogo francês que estuda isso, sob o termo de hábitos, um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, tem os seus hábitos. Ora, qual é o hábito do jornalista? É começar a olhar para o mundo sob o ponto de vista do que é novo. Eu entrava numa sala e é como se tivesse 12 olhos, isto é, 6 olhos. Além dos olhos naturais, os meus óculos tinham os óculos profissionais. Isto é, os óculos de quem olha para o mundo a pensar, o que é que eu vou publicar logo? E muitos advogados não têm não controlam a pulsão do imediato, a pressão da opinião pública, os critérios de filtragem da informação. Rapidamente caem em armadilhas. Por outro lado, há uma tentativa de instrumentalização recíproca. Bom, os média, muitas vezes, servem-se das fontes judiciárias para fazerem decoro da tragédia grega.
Ou seja, pintam um cenário extremamente negativo para depois aparecerem como aqueles que podem ajudar a superar a tragédia, clamando pela verdadeira justiça. Nós todos conhecemos alguns jornais sensacionalistas que dizem: então a justiça não está a cumprir o seu papel. Mas será possível que num país que se preze não haja um cumprimento das regras do Estado de Direito? Então fulano não devia já estar preso, Cicrano não devia já estar massacrado, Beltrano não devia já estar exilado. Claro que estou a exagerar. A justiça, por outro lado, muitas vezes procura nos média um meio de aproximação, um meio de promoção que a aproxime do protagonismo público. Ou seja, portanto, métodos de autopromoção. A questão da presunção da inocência do arguido é outra questão que os advogados, autores daquele texto, achavam que pode ser, e é de facto, frequentemente não respeitada pelos média. A distinção normalmente não é entre inocentes e culpados, nem sequer entre suspeitos suspeitos, inocentes e culpados, que ainda por cima ainda é mais complexo, mas é entre ganhadores e perdedores. É um frame que muitas vezes está presente, um enquadramento que muitas vezes está presente nos média, é quem ganha, quem perde. Isso acontece em muitas circunstâncias, seja na política, seja na justiça, creio eu, com algum elemento de gravidade acrescida. Entre vítimas e culpados, sim, mas entre vítimas e culpados numa lógica que faz lembrar um pouco a lógica dos filmes do westerns. O vilão e a vítima, normalmente ambos pintados com cores excessivamente hiperbólicas. Portanto, a transformação de algo que é um processo para averiguar da culpa de uma pessoa numa coisa que se torna uma espécie de combate entre o bem e o mal. Esta é, muitas vezes, a lógica mediática que pode ferir a presunção da inocência do arguido. Então, porquê é que ele ainda não está preso? Então, porquê é que ele ainda não respondeu? Ele ainda tem a lata. Os advogados dele ainda têm a lata de apresentar estes argumentos. Peço desculpa pela expressão, mas é um pouco uma caricatura da forma como, às vezes, algumas das intervenções mediáticas são feitas. O segredo de justiça, em relação ao segredo de justiça, dizem os juristas, a comunicação social vive do instantâneo e do efêmero, percorrendo distâncias cada vez maiores num mais curto lapso de tempo, por contraposição aos tempos processuais do direito. Lá está, o direito tem prazos, a comunicação social tem muitas vezes um prazo que é o prazo de encerramento da edição, que ainda por cima hoje não existe, porque, portanto, vivemos numa época de atualização permanente, graças à internet e graças a muitos outros mecanismos, nomeadamente breaking news, notícias de última hora, etc. Por outro lado, outra coisa que frequentemente acontece no relacionamento entre advogados e jornalistas é os advogados procurarem uma espécie também eles de autopromoção. Aliás, se nós pensarmos um bocadinho, e não teremos muita dificuldade em identificar, se calhar, um conjunto de casos, imaginemos invasão de Alcochete, caso José Sócrates, casos dessa dimensão mediática, e verificarmos situações em que os advogados se tornam, na sua proximidade com os jornalistas, estrelas mediáticas. Ou se tornam definidores primários junto dos jornalistas, quando, por exemplo, se tornam fontes frequentes.
O que é que acontece? O jornalista muitas vezes fica dependente do definidor primário, é um conceito inventado por Stuart Hall, portanto, numa obra que, no movimento dos Cultural Studies em Inglaterra, e que diz que há pessoas que, em determinados momentos, se tornam notícia pelo simples facto de aparecerem. Têm um conjunto de competências, saberes e um estatuto que os torna imediatamente notícia. Imaginem o advogado de um primeiro-ministro acusado ou o advogado dos pais de Maddie McCain no meio do rodopio mediático de julgamentos deste género. Obviamente, ou o próprio Ministério Público em casos que envolvem políticos. Obviamente que há uma instrumentalização e uma promoção e a tendência para transformar em estrelas alguns destes protagonistas. A isto tudo surge o problema da especialização. Contrapõe-se o problema da especialização. Reparem uma coisa. Todos os sistemas são sistemas orientados para fins específicos. Nós olhamos para a medicina e há um conjunto de saberes perfeitamente definidos e relativamente estabilizados que permitem legitimar a profissão de médico. O mesmo se poderá dizer da economia. O mesmo se poderá dizer da engenharia. A questão que se coloca é, de uma forma geral, os peritos e os cientistas têm todos uma especialização. Ora, nós não podemos falar apenas em jornalismo especializado, mas em jornalismo que cobrem áreas especializadas. Porque qual é que é a especialidade do jornalismo? A especialidade do jornalismo é construir uma mensagem que é comum a toda a sociedade, que chega a todos. Ou seja, a especialidade do jornalista é não ser especializado, porque fala de tudo, com exceção de jornalismos especializados que também existem. Mas, na maior parte dos casos, isto é, no mainstream, isto é, no jornalismo generalista, a especialidade do jornalista é a cobertura de um conjunto de saberes especializados para o tornar comum a toda a gente. Isto é complicado. E é isso que origina isso que origina o problema da mediatização. Porquê? As sociedades têm necessidade de falar umas com as outras. Como eu disse, cada sistema tem saberes próprios. Os médicos falam para os médicos, advogados falam para advogados, cientistas falam para cientistas. Mas todos que temos que partilhar uma linguagem comum. Todos temos que partilhar alguma lógica que seja comum a todos os diferentes sistemas e às diferentes especializações que existem. É aqui que intervém a mediatização. Porquê? Porque exatamente são os meios de comunicação social que vão fazer circular vão produzir a circulação de informação pelos diferentes sistemas. Com que preço? Essa é a pergunta. Portanto, como é que se traduz epistemologicamente este problema? Isto é, sobre o ponto de vista do conhecimento. A questão é esta. O jornalismo está muito mais próximo do senso comum na sua forma de escrever do que os especialistas. Não sei quais daqui serão os estudantes de comunicação social ou de jornalismo, mas provavelmente muitos já aprenderam que é preciso comunicar de uma forma clara, curta e concisa. Isto é, com frases curtas, colocar muitas imagens e chegar o mais depressa possível aos ouvintes e aos leitores. E aos espectadores e às audiências. Portanto, muitas vezes, os agentes da comunicação social colocam-se na perspectiva não do perito, mas na perspectiva do homem comum, do cidadão vulgar. Logo, eles operam na lógica do senso comum. Falam para todos. Isto coloca dois problemas que um grande investigador de Sociologia do Conhecimento dos anos 20, 30,
americano chamado Robert Park já abordava. O jornalismo é frágil porque não se pode desprender de noções pré-teóricas. Isto é, o jornalismo parte de um conhecimento que não é um conhecimento científico, especializado e teórico. Parte de um conhecimento intuitivo, pragmático, do dia-a-dia, e tenta colocar-se no ponto de vista das pessoas normais no seu mundo da vida do dia-a-dia, no seu mundo da vida cotidiano. No entanto, é forte porque é isso que lhe permite falar com toda a gente. Se não fosse o uso dessa linguagem, que não é uma linguagem especializada no sentido estrito do termo, se não fosse esse objetivo de relacionar a sociedade, seria fraco. Mas ele é forte exatamente porque faz esse esforço. Portanto, o conhecimento que é próprio do jornalismo será sempre menos rigoroso do que o de qualquer ciência formal, mas será sempre menos artificial, será sempre mais democrático, será sempre mais acessível, será um conhecimento muito mais aberto. Mais uma vez, vou perguntar, mas a que preço é que este aspecto positivo da questão, qual é o preço a pagar por este aspecto positivo da questão? Cada campo de conhecimento tem um auditório especializado, já o disse. Um auditório tendencialmente universal, quer dizer, os cientistas partem do princípio, quando estão a falar, que aquilo que estão a dizer é universalmente válido. Mas a verdade é que aquilo não é nada universal porque só é entendido por um conjunto de pessoas. Tanto os médicos a mesma coisa, os juristas a mesma coisa, mas a linguagem formal dos cientistas é uma universalidade ideal. Mas, na verdade, eles não falam para todos. Nomeadamente os juristas não falam para todos. Os especialistas em direito não falam para todos. Já a universalidade do jornalismo é a universalidade da simplificação. Eles querem dirigir-se a um auditório que coincide com o conjunto de todas as pessoas da sociedade. Uma das coisas que eu aprendi, portanto, quando iniciei a minha atividade jornalística, ainda por cima, numa agência noticiosa, é que tinha que fazer textos muito curtos. Porque uma agência noticiosa, portanto, normalmente trabalha com notícias curtas. Como, ainda por cima, tínhamos que ser muito rápidos, porque a agência noticiosa não tem deadline, está sempre a produzir, portanto, fazíamos frases curtas e palavras curtas. E porquê? Porque queríamos chegar a qualquer cliente possível. Isto não implica necessariamente simplificação, porque às vezes é muito difícil escrever de uma forma simples. Há um autor chamado Ernest Hemingway que diz que as regras que melhor aprendeu para escrever a literatura e ganhou o Prémio Nobel foi, portanto, no jornalismo. E, de facto, usa imensa técnica jornalística na produção literária. No entanto, é uma escrita para chegar a toda a gente. É universal. A do especialista, não. Se eu começar a falar aqui, portanto, de endocrinologia, provavelmente, ao fim de algum tempo, ninguém me entende. Mas se eu tenho que recorrer a técnicas de comunicação próprias para vencer a dificuldade do meu curso, dos meus conhecimentos de especialista. A questão que se coloca é saber se o jornalista não tem ou não deve ter a mesma preocupação de rigor. Como é que se transmitem saberes especializados numa linguagem acessível a todos, sem perder o rigor? Isto na justiça é tremendo. Já vimos que a justiça é uma coisa complicada, que o direito é uma ciência, a ciência jurídica é complexa, que tem objetivos, tem prazos e tem métodos próprios. Bom, o jornalista normalmente procura chegar a toda a gente. Como é que conciliamos a atividade extremamente frenética de um jornalista com o processualismo e a dificuldade que o direito tem? Aqui uma ideia muito clara que acho que toda a gente concorda comigo. Divulgar não significa necessariamente
trivializar, é contextualizar. Pode ser oferecer visões generalistas, mas não necessariamente simplistas. Os jornalistas também têm as suas preocupações sobre como retratar o direito. A questão é saber se essas preocupações aguentam perante a pressão imensa do sistema mediático, tal e qual como ele hoje se verifica. Portanto, é-lhe interdito utilizar a informação em benefício próprio, como é evidente. Tem conflitos de interesse com outras atividades económicas ou profissionais. Muitas vezes é obrigado a fazer declarações de interesses. É obrigado a confidencialidade e a reserva. Tem de distinguir entre informação e publicidade. Isto são pontos que encontramos em todos os códigos deontológicos. Também há preocupações comuns na formação. Na formação, todos dizem, há que evitar o sensacionalismo e as situações de alarme social, a ligeireza e a imprudência especulativa, a publicidade encoberta, o excesso de tecnicismo, por exemplo, o juntarmos a uma fonte que sabe muito sobre um determinado assunto e querer usar a linguagem que ela usa, ou, ao invés, o facilitar demais e tornar demasiadamente e vulgarizar e banalizar demasiadamente o que essa fonte nos diz. Isto são coisas que são estudadas em qualquer formação destinada a jornalistas. A questão que se coloca é que a deontologia em si é débil, porque nós estamos num ecossistema mediático que, como eu disse há pouco, muda a uma velocidade espantosa e que conhece patologias e disfunções de que não há memória. Há um repertório de problemas que são cada vez maiores. A justiça é uma das estrelas mediáticas do nosso tempo. Cada dia lhe é dedicado mais tempo. Banqueiros, deputados, políticos, estrelas da televisão, etc. Sendo que alguém viu aqui um filme chamado Natural Born Killers, portanto, que é um filme que o guionista é o Quentin Tarantino, embora o realizador seja o Oliver Stone. Eles tornam-se famosos porque são criminosos. A notoriedade deles é essa. Ou seja, seja o criminoso, seja o suspeito, seja a vítima, mas particularmente o criminoso e o suspeito, a sua notoriedade hoje decorre muito da sua própria associação ao crime como valor notícia. O facto de estar associado ao crime é um valor notícia. E então temos a Rosa Grilo, temos o casal McCain, depois temos as vítimas mediáticas, a Média, o Rui Pedro, e podíamos continuar aqui indefinidamente. E ainda por cima, hoje acrescentamos um novo elemento, que é as televisões em cabo com os seus funcionamentos diferidos e, finalmente, a partir disso, as plataformas de streaming. Qual foi o último grande lançamento da HBO? Foi um documentário sobre Michael Jackson, não como cantor, mas como eventual abusador de crianças. Qual é um dos grandes lançamentos da Netflix recente? É, portanto, o assassinato de Maddie McCain. Portanto, isto veio tornar... O próprio jornalista obtém parte da sua notoriedade pelo facto de estar associado a um tema polémico. Repare-se, Sandra Felgueiras, Felícia Cabrita, Ana Leal, José António Cereiros, Paulo Pena, Pedro Coelho, todos estes nomes são mais conhecidos porque ou fazem jornalismo de investigação ou fazem jornalismo criminal. Portanto, o desafio da Universidade de Fernando Pessoa é um desafio gigantesco. E, desde logo, havia muitos sítios por onde eu podia ter começado. Desde logo, relacionar equidade e discurso.
por exemplo, a representação justa da diversidade. O caso do Arrastão de Carcavelos, há aqui há uns anos, ou o caso do bairro da Jamaica, aqui mais recente. A violência simbólica e a estigmatização do arguido. Podia ainda ter ido a questões como a justiça popular, a exigência, o clamor popular face à corrupção dos poderosos. Ou à estratégia do medo. Grande parte das notícias associadas com pedófilos têm muito a ver com um imaginário arquétipico que está presente na nossa memória, que é a presença do papão, que já fazia parte das histórias populares. Por isso é que é tão... É algo que interfere tão diretamente com as nossas emoções. Ou outra forma de mediatização da justiça que é muito estranha, que é diferente de todas as outras. O silêncio dos média perante a pressão dos bons costumes. A impunidade perante a comunidade. Vou lembrar aqui alguns dos casos. Portanto, um dos problemas que quando se discute se representa um acusado pedófilo é se publica a fotografia de frente ou de trás, porque a questão que se coloca é relativamente óbvia da estigmatização do arguido. Quando foi o recente caso do Armando Vara, toda a gente se recorda de uma polémica, portanto, houve uma televisão que centrou muito a exposição das agendas, das algemas nos pulsos do arguido, naquele caso já do condenado. Portanto, o João Miguel Sousa Tavares disse que não tínhamos que nos preocupar nada com isso, mas, por exemplo, o diretor do Sol, que foi um dos maiores críticos da atividade do Armando Vara, nomeadamente quando responsável pela Caixa Geral de Depósitos, diz que acha que aquilo é lamentável, que é chegar-se... digamos, aquilo a que se chama... É necessário mostrar em público a presa, já domesticada. Exibir... É aquela ideia de exibição do criminoso para o estigmatizar. Portanto, era um pouco isso. Se devia ou não fazer isso e o que os média podem fazer nisso. E, claro, a estratégia do medo, que está sempre associada a todos os crimes, nomeadamente aqueles que têm uma configuração moral que permite o seu aproveitamento sensacionalista. A notícia dispõe de qualidades míticas. A notícia vem um bocado substituir o que os contos infantis faziam na criação de uma civilização e de uma cultura, na ideia de transmitir a moral e os bons costumes, nomeadamente às crianças. Vocês veem os contos dos irmãos Grimm, desde a Gata Borralheira ao Capuchinho Vermelho, evidentemente que está subjacente por trás toda uma série de lições sobre a adolescência, a sexualidade, etc, etc, etc. E não é por acaso, como dizem muitos autores, que o jornalismo, muitas vezes, parece ir buscar arquétipos à cultura popular. Porquê? Porque são coisas que calam fundo na constituição das culturas humanas. Apressar um pouco isto, um fenómeno que pode acontecer é aquele que é aqui descrito. Aconteceu ao pé da minha terra. Quando há o silenciamento. Um grupo de jovens encontra um agricultor que era um pouco olhado como o doidinho lá da terra. Era um indivíduo não muito inteligente, que consumia álcool e dizia algumas coisas engraçadas quando chegava, portanto, ao café, à tasca da aldeia. E o que é que aquele grupo de jovens, uma série de rapazes e uma rapariga, fizeram? Bom, estiveram a beber copos com ele durante uma noite inteira. Depois, pura e simplesmente, portanto, amarraram-no com umas algemas a um lugar e ele a noite estava fria e fui eu que encontrei o João morto como um animal. Aquela imagem não me sai da cabeça. Ou seja, ele morreu durante a noite com hipotermia. Reação dos média locais. Silêncio quase absoluto. Uma certa eufemização. Esta é uma comunidade pacífica. Não pratica crimes.
estes são apenas jovens inconscientes, não são criminosos. E foi em grande parte graças a média nacionais que esta forma de ocultação foi ultrapassada. Hoje em dia nós confrontamos-nos com uma série de patologias, das quais a mais importante é o facto de, graças às redes sociais, nós vivermos em ambientes extremamente fragmentados e extremamente polarizados. Nos anos 60 falava-se de efeitos e dizia-se que os principais efeitos dos média são a exposição seletiva, a memorização seletiva e a percepção seletiva. Isto explica-se facilmente. Exposição seletiva. Expomos apenas às mensagens com que estamos de acordo. Percepção seletiva. Compreendemos as mensagens com que estamos de acordo. Memorização seletiva. Memorizamos melhor as mensagens com que estamos de acordo. Ora, o que é que veio... Porquê é que estas teorias que são dos anos 50 reaparecem novamente? Por causa das redes sociais e da criação, portanto, das chamadas câmaras de eco ou bolhas de informação, que são os grupos fechados, que são os timelines pessoais, etc, 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 etc. A esta exposição, a esta memorização e a esta percepção seletiva, junta-se também outra coisa, que é a partilha seletiva. As pessoas partilham mais aquilo que lhes dá uma certa gratificação, aquilo com que estão de acordo. Portanto, há se calhar um quarto efeito para estudar, que é o efeito do like. O like é, no fundo, portanto, a concordância e a partilha seletiva. As pessoas partilham aquilo com que estão de acordo. Isto facilmente conduz a bolhas de informação que criam um ecossistema em que a tendência dos membros da audiência é para selecionar e interpretar informação consistente com as suas crenças prévias e com as coisas que lhes proporcionam gosto, prazer, desejo, gratificação. Isto gera um novo fenómeno, as notícias falsas. As notícias falsas têm que ser equacionadas em Portugal de uma forma especialmente perigosa. Eu fiz há pouco tempo, lancei um conjunto de inquéritos a cerca de 107 jornalistas representativos dos jornais regionais da região centro, no âmbito de um projeto. Cerca de 20% deles não confirmava a informação obtida nas redes sociais. E admitia-o explicitamente. Isto para mim é espantoso. Nós não temos noção do que é que se está a passar, mas nós temos cerca de 800 mil consumidores de sites de notícias falsas em Portugal. Isto é o que acontece com o Portugal para a Frente, que tem 800 mil seguidores. Isto é o que acontece com os Bombeiros 24 e com os Bombeiros Portugueses, que têm, respectivamente, 240 mil e 300 e tal mil seguidores, com partilha e visualizações astronómicas, de uma forma que passa escondida aos olhos de muita gente. Tenho aqui alguns destes dados. Reparem, portanto, o Diário de Notícias fez uma investigação sobre isso. Os sites são apresentados com formato anzol, com os números ao lado. Temos ali um com 866 mil, o de 675 mil, que acho que é o Luso-PT, o 340 mil é o dos Bombeiros 24. São números absolutamente espantosos. O site Bombeiros 24 espalha a quem o visita, manda um cookie. Quando a pessoa usar o computador
para comprar alguma coisa na Amazon, a empresa americana fica a saber que a sua venda foi sugerida pelo site português e paga-lhe uma comissão. Ou seja, estes sites, além de serem extremamente sensacionalistas, pouco rigorosos, com uma tipologia que vai desde a meia mentira à mentira completa, são pagos para isto. Toda a gente conhece a história dos jovens macedónios que ganhavam 6 a 8 mil euros por mês em 100 empresas que havia numa aldeia da Macedónia, onde apenas fabricavam, eram pagos para fabricar, apenas para mandarem bitites falsos. Sendo que ainda por cima, isto estou-me a aproximar do fim, isto não é nada nem de surpreendente, isto não é denunciado. E não só não é denunciado, como muitas vezes é acarinhado. Já vi sites de referência a usar material colhido em sites de notícias falsas. Ou seja, o sistema é híbrido. Já não se pode dizer... Há uma integração plena na circulação de notícias pouco rigorosas entre plataformas de streaming, média tabloides, alguns médias de referência ou algumas secções de médias de referência. Isto é, aquilo que passa no 5 para a meia-noite pode passar, portanto, no Correio da Manhã TV, como estar no Uso ao Jornal e acabar numa plataforma de streaming recordado alguns anos mais tarde. Portanto, estamos num ambiente... é um verdadeiro ecossistema na medida em que é profundamente integrado. Só quero dizer que aqui estamos a assistir a uma rememoração de um caso. Este caso é o caso da Maddie McCann, que, como toda a gente sabe, foi recentemente ressuscitado, tendo como newspeg, tendo como pretexto, newspeg é um termo, portanto, pretexto para despertar uma notícia antiga, a saída do documentário na Netflix. Sabem o que é que estão a ver? É a entrevista que o site da Impala publicou à Maddie McCann, feita através de um medium. Feita através de uma medium. Portanto, não fosse o mau gosto que tudo isto tem, mereceria, evidentemente, um sorriso. Portanto, ela acusa claramente os pais e, inclusivamente, se quiserem visitar, podem visitar. Atenção que isto já teve repercussões em vários tipos de sites e de mídia. Com isto quero concluir que existe um trabalho imenso para ser feito no campo de definir exatamente o que é mediatização e uma coisa que é muito importante, que são as chamadas crise das mediações. Ou seja, hoje em dia, o valor de uma notícia não se mede pelo seu interesse público, mas por um termo que o Benjamin criou, chamado valor de exposição. As notícias têm valor de exposição. Porquê? Porque quanto mais vistas são, mais dinheiro angariam. Mas as próprias audiências são uma mercadoria. Quando vocês colocam likes, estão a acrescentar valor à notícia, porque a Google e porque alguns sites vão encontrar uma forma de lucrar com isso. Portanto, a própria audiência, o conquistar likes, tornou-se um comércio esse que, obviamente, acelera que acelera enunciados cada vez mais mal informados e desinformados. Portanto, eu tinha aqui muita coisa, mas esta muita coisa é também para poder encolher ou aumentar conforme as necessidades. Quem quiser, portanto, muita bibliografia também aqui a anotei para quem estiver eventualmente interessado em alguma dela, eventualmente. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa pelo excesso. Bom, eu creio que nenhum de nós tem dúvidas sobre a confirmação
da enorme acuidade e da inteligência e, ao mesmo tempo, da objetividade, de termo muito jornalístico, com que o professor João Carlos Correia relacionou aqui um conjunto de questões que estão perfeitamente na ordem do dia. Eu não estou a exagerar, nem estou a ser simpático nem diplomático se dissesse que me apetecia continuar aqui a ouvi-lo, e penso que partilho esse sentimento com, se não a totalidade, seguramente a esmagadora maioria das pessoas que aqui estão. Não sei se temos tempo, e perguntava assim muito objetivamente ou subjetivamente ao professor Rui Estrada para partilhar com o auditório alguma questão que queiram colocar. Muito bem, muito obrigado. Então não sei se alguém quer colocar, não uma questão, uma observação, um pedido de esclarecimento, porque de facto foi tão rica e tão diversificada e tão, enfim, tão estimulante a conversa e o discurso do professor João Carlos Correia, que eu acho que era estes poucos minutos que restam, era excelente aproveitá-los para colocarem algum tipo de interpelação e levarmos para casa também todas estas questões, para casa, para a escola. A palavra escola é uma palavra que eu ainda uso, mas é bastante interessante, levarmos para a escola ou para a escolinha aquilo que nos trabalha interiormente também. Há sempre a primeira questão, já sabemos que foi feita, há a segunda também, portanto vamos já para a terceira questão. Sim, então, aqui ele e o Diniz, mas antes aqui este aluno. Juntem as questões, está bem, se faz favor, e depois o professor responde em conjunto. Bom dia. Uma das questões que eu tinha relativamente a esta apresentação que foi feita, uma tem a ver com os fake news e a outra relativamente ao problema que o novo tipo de jornalismo apresenta. Relativamente aos fake news, será que um dos grandes problemas pelos quais eles estão a conseguir ter sucesso não será o facto de, em termos da população geral, existir um relativo baixo nível de educação, sendo que normalmente numa população mais, com uma educação que tende a ser melhor, as pessoas tendem a verificar o tipo de notícias que vêm, e também a falta de, por vezes, ética e escrúpulos que se verifica com algumas publicações que por vezes primam demasiado o valor de choque em vez de a verificação da real fonte das notícias, sendo que será necessário uma reestruturação do modo como se ensina jornalismo e do modelo dos mass media, ou será que esta não é uma situação viável? Vamos a outra conferência. Outra questão, obrigado. Outra questão, se faz favor. Ali atrás. A questão que eu tinha era se, quando foi falado do estrelato que às vezes é adquirido por alguns advogados em casos de grande mediatização, como por exemplo o professor falou do caso da Maddie McCann, o que eu ia perguntar era se, com a nova velocidade da informação dos novos mídias, se o professor acredita que esse star power, esse poder de estrelato, se agora vai começar a manter de caso para caso, ou seja, o facto de um certo advogado ou de um certo conjunto de advogados estar incluído num caso vai começar a ser influenciável no fator de se vai fazer com que os advogados, ao introduzirem-se num novo caso, vai chamar a atenção mediática a esse caso e, dessa forma, tornar viral todos os casos em que esses advogados estão a introduzir. Ou seja, se existe uma transferência do estrelato entre os casos em que os advogados se envolvem. Está claro, Diniz, obrigado. Só uma última questão, se alguém quiser aproveitar para colocar uma última questão muito rápida e muito concreta. O professor João Carlos Correia está-me a dizer que isto eram outras conferências já a responder a estas questões, é verdade. Eu vou-lhe pedir para ser, enfim, sucinto, mas temos aqui uma terceira questão. Obrigado. Bom dia.
a minha voz está um bocado rouca, mas vou tentar ser breve. Eu tenho uma pergunta muito objetiva. Na qualidade de utilizadora de redes sociais, e todos hoje aqui os somos, gostaria de lhe fazer um desafio, que fizesse à plateia uma sugestão de como lidar com a partilha deste tipo de informação que leva a um protagonismo tal e que todos nós caímos, entre aspas, nestas informações e depois partilhamos de uma forma em que não sabemos o que é o seu caráter científico. Muito obrigado. Vou tentar responder, obviamente, de uma forma rápida e de uma forma adequada ao ritmo da conferência, mas também sem perder o essencial. Portanto, muito diretamente, as pessoas intuitivamente já começam a ter algumas reações de defesa. As audiências não são completamente destituídas, é a grande vantagem. Aliás, eu neste momento também poderia fazer uma segunda conferência sobre algumas vantagens que as redes sociais têm. Digamos que, nós às vezes referimos às pessoas como aquela pessoa tem qualidades e defeitos enormes. Tem os defeitos das suas qualidades e tem as qualidades dos seus defeitos. Isso muitas vezes acontece neste mundo em que estão a ocorrer coisas fabulosas, ao mesmo tempo que estão a ocorrer coisas horríveis. As pessoas também já estão atentas. Eu, por exemplo, nas eleições autárquicas tinha imensa gente na minha terra, portanto, a avisar-me que estava cheio de fakes, etc, etc, etc. Porquê? Porque, portanto, os partidos políticos criavam perfis falsos para produzirem discussões portanto, sobre agendas que lhes interessavam. Mas importa passar isso. Mas é curioso que há um certo ativismo, em resposta a isto tudo, há um certo ativismo de literacia mediática que é muito... Já fui a várias associações explicar algumas destas questões. É importante. Por exemplo, e inclusivamente encontrei algum interesse da parte de pessoas com uma idade mais avançada que a minha, que às vezes já vão ao Facebook. Portanto, o conceito de terceira idade começa a alterar-se bastante. Aqui há tempos um responsável de um lar dizia: pois, quer dizer, eu tenho algumas senhoras idosas que gostam imenso de Rolling Stones, é do tempo delas, e que são do Flower Power. Portanto, obviamente que isto também se repercute nas audiências das redes sociais. E o que é que sucede? Há muitos que já lá vão e têm interesse. Porquê? Porque não foram criados nisso. Então, nas associações, quando eu vou fazer conferências sobre isso, colocam muitas questões. Eu acho que nós temos uma obrigação de divulgar critérios. Por exemplo, na detecção dos fakes, há coisas que são relativamente fáceis. Portanto, verificar idades, fotos, partilhas, etc, etc. Toda a gente já faz isso. Já muita gente faz isso. Na questão dos sites, atenção, o índice de mimetização, a capacidade camaleónica dos sites está a aumentar brutalmente, nomeadamente com a possibilidade de pôr pessoas a falar e a dizer coisas que não dizem. Eu acreditei numa demissão do Papa Bento XVI que concorreu antes dele se demitir efetivamente. Portanto, alguém bem informado, alguém que já devia ter a dica, anunciou-a e pôs-o a demitir-se no Facebook. Eu acreditei logo, portanto... É preciso aumentar a vigilância tremendamente. Observatórios têm que se dirigir rapidamente para aí. Obviamente, os advogados, basta pensar numa pessoa que eu até tenho uma certa admiração, mas que, portanto, e ao dizer o nome dele não é com qualquer forma de o criticar. Rogério Alves. Se Rogério Alves aparecer se o Dr. Rogério Alves aparece associado a um processo, e se por acaso nós estivermos a zapar e o nome aparecer, provavelmente nós vamos reparar durante segundos para ver que processo é. Evidentemente que há transferências de notoriedade. É preciso ter a ver... E atenção que as pessoas já sabem isso. As pessoas já sabem isso. E, portanto, há aqui toda uma série de jogos que depois são feitos, independentemente da qualidade das pessoas de que estamos a falar. Uma questão muito... Como?
Portanto, aqui à frente eram duas questões. Uma era das mais interessantes que eu queria responder, mas era rápido, que era... Recordo-me. Ao nível da educação da população. Estava interessado em responder porque li ontem que as fake news são lidas por pessoas inteligentes, informadas e capazes. Ou seja, há um estudo recente que demonstra que as fake news vivem muito do tal fenómeno de exposição seletiva e percepção seletiva e memorização seletiva. As pessoas inteligentes e cultas têm uma grande capacidade de racionalizar aquilo que lhes parece mesmo incrível. É um truque que a inteligência prega a nós próprios. Os intelectuais pensam assim, olham para uma coisa que parece inverosímil, mas depois começam a traçar cenários e dizem, se calhar até pode ser verdade. Portanto, não é assim tão óbvio que a educação e a crença na fake news tenham uma relação inversa. Claro que isto depende, e por isso há muito trabalho para fazer, da tipologia das fake news, do tema, do assunto, e posso desde já dizer que neste momento é provavelmente há 3 temas que estão a disparar na bibliometria da produção sobre jornalismo, investigação sobre jornalismo. É fake news, é enquadramento e agendamento. E agora aparecem associados. Ou seja, agendar, enquadrar para produzir meias-verdades, pelo menos. Para produzir, pelo menos, meias-verdades. É algo que está a ser muitíssimo estudado e houve um disparo de cerca de 300% na segunda década, portanto, do século, até 2015, relativamente à década anterior, nos principais jornais de ciências da comunicação. Ensino do jornalismo para isto. Bom, ensino do jornalismo para isto é extraordinariamente complexo. Evidentemente que hoje as minhas aulas em que estas coisas acontecem, passam por lidar com fenómenos que às vezes parecem bizarros e que exigem algum experimentalismo. Lá está, é o tal escrever na água e investigar na água. É difícil escrever um livro sistemático sobre este assunto porque corremos o risco de, quando acabamos, já a sistematização que fizemos, já não ser suficientemente operacional. Mas temos a obrigação, pelo menos, de criar categorias que sejam suficientemente operacionais para conseguirmos trabalhar com alunos e levá-los a perceber, pelo menos a distinguir o que é falso do que é verdadeiro e a distinguir o que estão a fazer a eles próprios ao embarcarem neste engodo, que é o engodo do dinheiro fácil em troco do sensacionalismo e da mentira. Portanto, acho que isso pelo menos estas mensagens têm que passar de forma muito concreta, muito objetiva e muito eficaz. Muito obrigado, professor João Carlos Correia. Foi uma excelente manhã e acho que todos aprendemos imenso. Obrigado.